Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Prof. Carla Bruno e hoje nós vamos falar um pouco sobre a matemática com os jogos com dados, né? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Pessoal, o componente curricular de matemática, normalmente, ele é visto como difícil e quase sempre os estudantes não gostam, né? Eu acredito que o motivo seja o histórico de altos índices de reprovação e também uma questão cultural, pois nós notamos que os estudantes já apresentam uma certa reserva à matemática, mesmo que ainda eles não tenham passado por nenhuma situação de dificuldade. Eu tenho falado bastante aqui no canal sobre a questão da ludicidade nos processos de ensino-aprendizagem, que é o que eu acredito, né, pessoal? Os jogos, quando eles são inseridos no contexto escolar, eles propiciam o desenvolvimento de habilidades que auxiliam no processo de aprendizagem de conceitos matemáticos. Eles permitem, né, um caminho de construção do conhecimento que vai da imaginação à abstração de ideias, associada à resolução de problemas. Existe uma série de vantagens que aparecem, né, com a utilização dos jogos em nossas aulas. Por exemplo, fixação de conceitos já aprendidos de forma motivadora para o estudante. Introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão. Desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas. O estudante aprende a tomar decisões e ele sabe avaliar essas decisões. Ele propicia a interdisciplinariedade também. O jogo favorece a socialização entre os estudantes e a conscientização do trabalho em equipe. E também o jogo, pessoal, ele favorece o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, da participação, da compreensão, da observação de várias formas de uso de linguagens e do resgate do prazer em aprender, que, ao meu ver, é um dos principais, né? As atividades com jogos, elas podem ser utilizadas para construir o conhecimento ou até para reconstruir o conhecimento, para construir o conhecimento, ou até mesmo recuperar algumas habilidades que os estudantes necessitam. E o jogo com dados, ele pode ser um grande aliado na questão do aprendizado. Existe uma curiosidade, por exemplo, sobre os dados que eu vou contar para vocês aqui, que os estudantes adoram saber. E é interessante a gente falar nessas curiosidades, porque faz, né, atrai. A curiosidade que eu vou falar é a seguinte: a soma dos lados opostos de um dado sempre dá o mesmo resultado. No caso do dado com 6 lados, a soma é sempre 7. Por exemplo, o número 1 está do lado oposto do 6. 1 mais 6, 7. O número 2 está do lado oposto ao 5. 2 mais 5, 7. O número 3 está do lado oposto do número 4. 3 mais 4, 7. Então isso é uma coisa também que a gente pode brincar com eles, fazer, mostrar essas curiosidades com os dados mesmo na sala de aula. O Google, ele disponibiliza também um dado online para a gente poder utilizar a qualquer momento. Ligar o computador e sair ali trabalhando com eles. Bom, nós vamos ver agora então alguns jogos que eu selecionei que nós podemos utilizar em sala de aula. O primeiro deles é o General. O General é um jogo de dados, né, para 2 ou mais jogadores, onde se jogam 5 dados para marcar jogadas em uma cartela. São 13 rodadas, onde o que eles vão precisar? O que eles vão fazer? Trincas, quadras, sequências e soma dos dados. Lembrando também, pessoal, agora me lembrei que eles podem organizar algumas regras, podem ser modificadas, que isso também é interessante. Voltando ao jogo do General. Esse jogo auxilia no desenvolvimento de habilidades, de cálculos mentais, para analisar possibilidades, estimular a estratégia pessoal e o planejamento,
desenvolve o raciocínio na resolução de situação-problema, incentiva a criação de hipóteses. Outro jogo é o pizza de calabresa. Esse pode ser usado por crianças desde a educação infantil ao 2º ano do ensino fundamental. A pizza de calabresa pode ser jogada utilizando apenas um dado, papel e lápis. Cada participante deve arremessar o dado 2 ou 3 vezes, né? O número que sair na primeira vez corresponde à quantidade de pizzas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, saiu o número 4. Então, ele tem 4 pizzas, certo? E o número que sair depois, né, já o resultado da segunda jogada, será o número de fatias que o jogador deverá colocar em cada pizza. Então, ele tirou 3. 1, 2, 3. Então, ele comeu 3 fatias. Depois, cada participante deverá escrever a sequência numérica que ajudará a responder a seguinte pergunta: quantas fatias eu comi no total ou quantas fatias eu tenho? Pessoal, é um jogo bem dinâmico, as crianças gostam bastante desse de brincar das pizzas. Eu fiz aqui em forma de círculos, né? A gente pode fazer, eles desenham as pizzas, fazem com, pintam, é muito legal de fazer esse jogo. O próximo jogo é o Corrida ao 100. Como o nome já sugere, ganha quem atingir o resultado 100 primeiro. O tabuleiro é uma tabela com 100 números. Cada jogador, na sua vez, arremessa os dados. A partir dos números que são mostrados ali nos dados, o participante escolhe. Ele pode somar, subtrair, dividir ou multiplicar. O resultado corresponderá ao número na tabela para onde o jogador se deslocará. Por exemplo, ele tirou 6 e 2. Ele pode fazer 6 menos 2, ele pode fazer 6 mais 2, ele pode fazer 2 vezes 6 e assim por diante. E aí, mais uma vez depois, né, na segunda rodada, o que vai acontecer? Ele vai escolher de novo se ele vai somar, subtrair, multiplicar ou dividir, né? Aqueles números que saíram dos dados. E esse número que saiu, ele vai adicionar a jogada anterior. E o jogador, então, se desloca para o valor correspondente na tabela. E assim ele vai preenchendo aquela tabela com o 100. Como esse jogo, nós podemos trabalhar o senso numérico. Ele pode ser utilizado desde o 3º ano ao 7º ano do ensino fundamental. Pessoal, a minha última sugestão é chegue ao 0. O jogo começa com cada jogador escrevendo em uma folha de papel os nomes dos participantes e o número embaixo, 999, em cada um deles. É preciso 3 dados para essa atividade. O primeiro jogador arremessa todos os 3 dados e eles devem ser organizados, né, com 3 dígitos. Vou dar um exemplo para vocês. Saiu o número 2, 4 e 6. Eu joguei e saiu 2, 4 e 6. Eu posso fazer o quê? 246, 462 ou 642. Bom, depois ele vai subtrair, né, este valor de 999. Claro que aí o aluno ele precisa pensar no quê? Precisa qual o maior número que eu posso formar para subtrair do 999, porque o nome do jogo tem que chegar ao 0, né? Os outros jogadores fazem a mesma coisa, cada um na sua vez, e vão subtraindo. A cada partida, todos se revezam para lançar os dados e encontrar o seu número para subtrair daquele total dos 999. O vencedor é aquele que atingir exatamente o número 0 primeiro. Então, essa é a ideia do jogo. Aqui, nós trabalhamos também o senso numérico e algumas operações, né, que podem ser trabalhadas. Também a gente pode trabalhar do 3º até o 8º ano do ensino fundamental, daí a gente pode incrementar um pouco mais ali no 8º ano, fazendo umas
incrementando ali, acrescentando algumas outras habilidades. Lembrando, pessoal, que a BNCC prevê o trabalho com jogos na educação, jogos na educação, né, nas competências e nas habilidades. Essas, pessoal, foram algumas sugestões de jogos com dados, mas vale lembrar que todas as atividades com jogos, elas devem ter uma intencionalidade, pois o jogo pelo jogo não traz nenhum benefício pedagógico. Eu tenho falado isso também bastante. Pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Te inscreve aqui no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos.